Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Tio Chino. Bom, eu sou o Tio Chino, né? E o vídeo de hoje, primeiramente, sim, eu voltei depois de uma eternidade. Teve várias coisas que aconteceram desde a última vez, né? Principalmente, né, eu me formar, eu estar numa faculdade agora, então tá diferente as coisas, né? Então é mais um motivo de eu não comparecer muito. Mas enfim, não vamos entrar muito no assunto de porquê que eu não tô muito. Eu vou fazer assim, quando eu quiser, por algum acaso, gravar algum vídeo, eu gravo e posto aqui, e é isso, sabe? Então sim, eu cheguei com cabelinho cortado, né, com barbicha crescendo, mas enfim. O vídeo de hoje, como tá no título e na thumb, é um... Eu ranqueei, né, fiz uma tier list, né, ranqueei do pior pro melhor dos arcos de One Piece, né? Nesse caso, até onde eu parei, que foi em Whole Cake, que foi até a última parte que teve na Netflix nesse caso, porque eu tava acompanhando por lá. Então, e como é que eu defini isso? Eu não defini tipo, esse aqui é melhor do que esse, subindo, esse aqui é top último lugar, esse é melhor. O que eu fiz foi um negócio diferente. Eu meio que fiz uma semi-batalha entre cada um, tipo, Ilha dos Homens Peixe contra Skype. Skype eu acho melhor. Aí, mas Skype não é melhor do que Sabaori. Então, Skype fica com uns 50% de aproveitamento nesse caso. Mas daí, então eu fiz essa mesma coerência com todos os casos. Então, o ranking aqui está diferente do que eu normalmente colocaria. Tem umas partes estranhas assim, mas dá para eu comentar bastante porque tem boas avaliações. Tem uma boa parte eu concordo, principalmente lá pro final. Mas, enfim, sem enrolação, vamos lá. Em 29º lugar, a gente tem o Retorno a Sabaori. Esse pode falar, nossa, mas o retorno deles, né? Tinha que ser alguma coisa legal, né? Emocionante, né? Retorno no time skip, negócio desses e tal. Mas não me chamou muita atenção. Tipo assim, tem momentos legais, como por exemplo o Luffy macetando o pacifista logo na chegada lá, tá ligado? Os outros lá, a primeira aparição do Sop e a Nami, tá ligado? Tem vários momentos assim, daorinha. Legal. Porém, não tem grandes momentos que eu falo, nossa, essa cena aí é da hora. Não, é muito só caguei, tá ligado? E isso até procede pra Fishman Islands, né? Que é a Ilha dos Homens Peixe, em que tá lá pra frente por conta de alguns negócios que ainda vou falar. E que é isso? Nos primeiros dois arcos, literalmente só colocaram o chapéu de palha pra farmar aura. Nesse caso é só pra falar, nossa, olha como mudou. Olha como o Zoro mudou, olha como a Nami mudou, olha como, né, o Brook virou o Soul King, nossa. Então, basicamente, esse início eu acho que só fizeram pra isso. Nossa, olha como tão foda e tal. Porque, além disso, é um arco rápido. E outra coisa que me deixa também ruim é o fato dos fake chapéu de palha, né? Os falsos. Eu não consigo descer essa parte, entendeu? Então, pra mim, fica em último lugar. Ele até vence contra alguns outros pra cima daí, mas como é o que mais perdeu em comparação aos outros arcos de One Piece, acabou ficando em último lugar. Não me entenda mal, ficar em último lugar aqui às vezes não significa que é horrível, é uma merda. Que tá muito abaixo na colocação significa que é horrível. Não significa totalmente isso, né? Tem um pouquinho de verdade nisso, mas é porque é um fraco em comparação aos outros. Porque não tem.
esse negócio de, é um ruim de One Piece. Não, não tem. Então aí que tá complicado. Mas, esse aqui eu enrolei mais só pra explicar mais, mas vamos seguir pro próximo. Reverse Mountain. Por que eu coloquei Reverse Mountain? Primeira coisa, é um arco só de 2 episódios. Ou seja, não tem muito o que dizer, né? É o famoso arco Talabum. O negócio é tão curto que, como tá pra ver ali, nem tem foto de pôster, de arco, que nem praticamente todos os outros. Nesse caso pegaram a foto que eu acho que era de Lockdown, porque ali tinha o Bug e tinha o Smoker, e colocaram a Lagoon no meio. Aí pegaram, colocaram num posterzinho de procurado e colocaram isso. E como não tinha muito o que falar, o meu repertório, principalmente para essa até a Ilha de Drum, né? Não, a Ilha de Drum ainda tem mais o que falar, mas até, sei lá, Little Garden, por aí, muito que eu tenho é do live action, entendeu? Eu achei daorinha, só que, ah, merecia mais o arco. As coisas boas tipo a Labum, né? A Labum é legal. Tem o flashback lá com o Brook, pelo menos o que teve no live action. Acho que teve uma ceninha ou outra com o York, que era o capitão dos Piratas do Bar. Também tem a parte do Crocus, né? Que era o médico da tripulação do Gold Roger. Então, nesse caso, até que é positivo. Mas uma grande mudança sem sentido é que num deles o Crocus estava dentro da Labum. Nesse caso, o arco foi lá dentro. Nesse caso, no anime. E no mangá. No mangá não, no live action foi fora. No caso, apenas os que entraram foi os que estavam no barco, né? O resto dos chapéus de palha. Dos chapéus de palha. E só o Luffy ficou fora falando lá com o Crocus. Aí teve todo aquele da descoberta da Labum e tal, porque que tá toda hora batendo a cabeça. Enfim, é praticamente isso. Vamos seguir pro próximo. Long Ring Long Land. Muitas pessoas colocam ele por último. Por que eu não coloquei por último? Para apenas momentos simples. Se não fosse o final com o Aokiji aparecendo e solando todos os chapéus de palha, estaria em último. O último, penúltimo, por aí. Coloquei uma colocação acima por conta disso. E o bom é que pelo menos é um arco. Tá, é chato, parece filler, sim. Mas tem alguns momentos engraçados. Pelo menos isso. Claro, a gente vai sentir raiva do Fox. Isso aí é inegável. Então, meu Deus, que personagem insuportável. Quem destrói essa raposa demoníaca aí? Mas, tirando isso. Tipo assim, muitos tacam pra merda, mas eu gosto, tipo, a luta do Zoro e do Sanji, se não me engano, contra os 3 irmãos lá. Eu acho legalzinho, porque eu me lembro mais ou menos. Então, é um fator de se considerar. Aqui eu também coloquei o Chopper dos Piratas Fox, porque pra, principalmente pra completar a tela, né? Porque eu me lembrei, tem um negócio aqui como os Chapéus de Palha perderam lá, o Chopper entrou no bando dos Fox, e claro, eles roubando, claramente. Mas daí conseguiu depois recuperar, claro. Acho que foi o Chopper e a Robin. Mas enfim. Vamos pro próximo lugar. Orange Town. O cara fala, nossa, é um arco lá do início, por que tá lá em último, né? Ele é ruim, coisa do tipo. O ponto não é que é ruim. Aí tu vê, né, que vários arcos que vai chegar daqui a pouco não é que é ruim. Isso é fraco. E a comparação é meio desleal comparado a outros lá pra cima, tá ligado? Então por isso que a Orange Town ali fica embaixo. É o arco do Bug, a primeira versão da Nami, ter o cachorro Chocho.
esses são pontos positivos, né? Mas eu acho que funciona mais no live action, e olha que o live action não é 100% melhor das coisas. Por conta de não adaptar 100%, porque o cachorro só apareceu por, tipo, 2 frames por aí. Nem isso. Os únicos que apareceram mesmo foram o Bug e o Kabate, que é o da Frange, né? Que daí mudaram bastante coisa. A única coisa que eu me lembro é o que tinha no live action. Eu me lembro bem mais ou menos do arco de Orange Town no anime. Porque eu só assisti uma vez e pá, um tempão. Mas tá aí. Não é lá essas coisas, né? Não é grandes coisas, mas também não significa que é ruim. É divertidinho no que se tinha naquela época, tá ligado? Até pra ver que ali embaixo vai ter alguns da primeira saga, mas é porque ainda é aquela coisa mais simples e tal. Não, é que lá pra frente fica um negócio tão absurdo que a gente adora muito, entendeu? Fica do caralho. Então por isso que tá lá atrás Orange Town. E também por isso Vila Syrup tá logo em seguida. Eu coloquei logo acima porque eu gosto toda dessa trama do Clarador, né? O Capitão Kuro ser um vilãozão daqueles. Eu gosto do Soap. Diferente de muitas pessoas, eu gosto do Soap. Em grandes injustiças que tiveram de diferença do live action e do anime, é um dos que mais teve essas mudanças. Eu vi. Quer dizer, não um dos, mas não um dos mais, né? Mas teve bastante mudança. Nesse caso, como o Shineru Chan, que é o do cabelo verde ali, o dos piratas do Kuro. Não tem esses curizinhos aqui, que eu achei uma pena, porque ia ser muito legal se tivesse, sabe? Eu ia gostar pra caramba. Porque eles acreditavam no Soap e tal, era um alívio cômico também, então era uma parte mais legal. E uma coisa que eu achei positivo, que foi o beijo do Soap com a Kaia, meio que oficializou o casal, né? Que não teve no anime. Também teve a aparição do nosso Michael Jackson, né? Aqui. Que foi um ponto positivo desse arco. Realmente é engraçado o personagem. Até depois você entrou pra Marinha. Depois de uma história de capa, né? Tem várias histórias de capa. Eu não coloquei nenhum aqui porque eu tô seguindo os arcos mesmo de episódios. Dos capítulos mesmo, sem contar as histórias de capa, senão ia mudar completamente as coisas aqui. E eu não acompanhei 100% eles seguido, eu só sei dos arcos mesmo. Eu sei por cima dos outros, entendeu? Mas enfim, é isso. Não tinha muito o que falar. Vamos seguir agora pro 24º, que agora sim é o que eu tinha falado antes, da Ilha dos Homens Peixe. Pra mim, ele fica atrás de vários outros que eu já falei antes. Porque tem muita coisa que me incomoda. Principalmente uma coisa dessas é a primeira imagem, que é o Sanji nesse arco. O que aconteceu com o Sanji? Antes ele era cavaleiro, ele era, né, ele era sério e tal. Ele virou um gado, que via uma mulher na frente, ele hemorragia na hora. Ele virou um pateta. Tipo, é uma coisa que eu fico. Tá, e aí, mano? Não vai fazer nada nesse arco. A única coisa que ele prestou foi lá no final tomar uma picuda no Watatsumishi, um negócio assim. E como eu tinha falado antes, esse é um arco de forma aura do Chapéu de Palha, porque é nítido que eles estão 1000 séculos à frente de poder em comparação aos outros. Dá pra ver nítido. Falei, tá, por que tem toda essa enrolação? Só dá um tapa nesses caras e acabou. Mas não, tem que formar a aura deles só no final de cada um, com apenas um frame. Puf, derrotou. Também tem a Shirahoshi que dá uma raiva nesse arco, porque é tipo, toda hora chora, toda hora não sei o que, não sei o que.
Fico, meu Deus do céu, não para mais. Me irrita. Me irritou vendo esse arco. Sinto muito pra quem gosta. Eu acho até daorinha, principalmente no conceito de Poseidon e tal, mas. Tá ligado? Outra coisa que eu achei interessante foi o fator do racismo, né? Que vem desde Alan Park, né? Por aí. Que nesse caso foi colocado mais em alta, nesse caso com o passado, né? Com o Fischer Tiger. Ótimo flashback. É um dos pontos positivos que eu tenho desse arco é o flashback. Né? Aqui teve a cena também da transfusão de sangue do Timber com o Luffy, né? Depois que ele perde bastante sangue. Uma... É uma cena muito bonita. E também eu não coloquei aqui, mas também tem a revelação da Big Mom no final. Eu achei muito da hora, né? Principalmente esse negócio de apresentação de personagens, eu sempre gosto bastante. Outro fato que me deixou com raiva nesse arco é que era muito enrolado pra uma coisa que ia, não acontecia nada. A gente via, e quanto que vai demorar? Então falta meio século ainda pra terminar. Que é uma coisa que me deixava irritado quando eu via os arcos de One Piece posta e me skip. Por isso que eu ainda prefiro os pré. Porque não tinha isso de ser tão enrolado assim. Até por isso, uns que ficou lá no top 10 por aí, top 5 até, eu reclamo disso. Mesmo assim, sendo um ótimo arco e tal. Acho que vocês até devem pensar em qual que vai ser. Me irrita essa parte, tá ligado? Enfim, continuando. A gente tem Romance tal. O quê? Primeiro arco, um montão de coisa da hora. Tem o passado do Luffy com o Shanks. Tem a primeira aparição do Zoro. Tem, né, o Kobe lá e tal. É bem divertido, eu concordo. Eu gosto dele. Eu acho que entre os que apareceu agora, até agora, foi o melhor realmente. Eu concordo de estar acima dos outros. Mas, tipo, ok, como eu falei antes, depois de uma parte do ranking só fica. Só, tipo, os pra cima é melhor do que os de baixo. Por isso que perde em comparação. Mas é um ótimo arco. Eu gosto bastante desse início e tal. Claro que tem. Então um pouquinho fraco, porque aquele nível de One Piece lá do início era mais inferiorzinho do que o que é agora. Isso aí é nítido, só de ver a qualidade do que tem agora. Mas eu gostei bastante desse início, entendeu? Por estar acima dos outros. É bem divertidinho, eu curto. Agora seguindo, vamos ver o que tem agora. Whiskey Peak. Whiskey Peak eu me lembro mais do live action. Eu achei daorinha. Todos falam como se fosse o pior arco de todos. Eu discordo. Eu gosto bastante, principalmente porque tem a luta. O principal ponto desse arco é o Zoro. Que ele derrota 100 membros da Paroque Works. Pra mim é muito foda. Tem a batalha do Zoro do Luffy também. É desnecessário? É, mas é da hora, entendeu? Tem que levar esse ponto. Tem a descoberta da Vivi, né? Uma coisa triste do live action é que desde a primeira aparição da Vivi não apareceu o Karu, que é uma diferença do anime que desde o início aparecia, né? Junto da Vivi e do Mr. Nine. Mr. Nine. Provavelmente no live action só vai ser na terceira temporada, que vai ser agora a parte de Alabasta, né? Aí que vai aparecer o Karu. Mas enfim, não tem muito o que falar. Às vezes eu confundo o Whiskey Peak com o Little Garden porque é um em seguida do outro. Mas cada um é mais diferente do outro. E Little Garden pra mim é muito da hora. Muito superior. Dito isso é o próximo, tá ligado? Mas não, 21º lugar fica Lockdown.
Tem bem momentos marcantes. Nesse caso, tem a volta do Bug, né? Conseguindo pegar o Luffy pra quase matar ele. Tem a aparição do Dragon, que no caso salvou ele nesse caso. E tem aquela maldição da espada do Zoro, que eu acho muito da hora, muito interessante, né? É a. Agora não vou me lembrar de nome de espada. Eu sei que tem a Santai Kitetsu e tem a outra. E tem as outras lá, agora eu não me lembro quais são. Kopashiri, Kobayashi, um negócio assim. Eu não vou saber dos nomes da espada. Eu acho que é a Santai Kitetsu, que é essa amaldiçoada aí. Que é que eu me lembro. Desculpa, gente, se eu coço o nariz aqui. Às vezes é rinite, às vezes só é coceira por alguma coisa do destino. E também uma coisa que eu gosto é o Smoker. Smoker até então, eu acho que é o melhor vilão que teve até esse ponto. Claro que não é vilão, porque depois até, quando volta em Alabasta, ele até certo ponto fica aliado, né? Em Punk Hazard, principalmente, fica aliado, né? Mas, enfim. Eu gosto. Quanto eu. Esse eu foi direção, mas lá dos primórdios que eu tinha assistido One Piece, eu gostei bastante. E pra mim era top lá em cima, tá ligado? Mas pensando melhor, é pouca coisa em comparação ao que vai ter em outros arcos. Tipo, esse é um ótimo arco de ponte, nesse caso principalmente de saga pra outra. Que tem bastante coisa importante que vai acontecer nos próximos arcos. Nesse caso aqui, um caso é o Smoker, que é muito importante pro futuro. E também tem a aparição do negócio do Gold Roger, né? Um montão de coisa importante que vai ser mais importante pro futuro tem nesse arco. Isso acontece lá pra cima, né? Tipo Jaya, pós-Enies Lobby, né? Enfim, vai ficar lá embaixo porque ainda falta bastante coisa em comparação aos outros arcos, entendeu? Mas é um bom arco. Agora temos Little Garden, que eu tinha falado antes. É um ótimo arco, né? Tem a batalha contra o Mr. Tree. Tem os gigantes, que é uma ótima parte. E... Bom, esse é um cera, daí o Zoro fazendo posezinha, eu acho muito da hora. O Soap brilhando nesse arco também eu adoro. O Sandy, né, sendo o Mr. Prince lá na Casa de Cera. Sim, o meu repertório, a maior parte é do live action. Mas continua sendo ótimo mesmo assim. Né? Eu gostei muito, acho que é uma das melhores partes para mim do live action, claro, sem contar Drum Island. Mas, enfim, para mim é isso, eu gosto bastante, né? Motivado dos gigantes, né? Da batalha contra o Mr. Tree, bastante criativo, né? A genialidade do Soap também para quebrar essa estrutura de cera aí, né? Eu gosto bastante. Enfim, praticamente é isso. Se vocês acharam que ia ser um vídeo ou curto ranqueando One Piece, é loucura, né? Claro, agora vai ser uns 20 e poucos minutos. Ah, mas por que não vai rápido? Impossível, são 29 episódios. Episódio não, 29 arcos. Como é que eu vou acelerar tanto assim? Tenho sorte que em 20. Em 10 coisas, passou 26 minutos. Enfim, vamos continuar, né? Pós-guerra. É um arco legal. Tem as continuações, né? Do Luffy continuando lá triste, né? Falando que vou fazer 2 anos de treinamento, né? Com o Rayleigh. Tem. O que a gente tem? Também tem a separação lá dos Mugiwara, né? Aparece o que aconteceu com cada um. Até isso foi no meio da guerra, né? Um pouquinho antes estava falando o que tinha acontecido, mas pós-guerra basicamente faz sentido eu falar em conjunto, né?
Tem o passado todo do Ace, do Luffy, do Sabo, que é muito impactante, principalmente pelo arco que acabou de passar, que foi Marineford, né? Então é um ótimo arco. Não tá mais acima, porque, tá, o contudo dele é mais tipo, tá, teve o flashback. É isso. O arco foi por meio do flashback e acabou. Mesma coisa de, sei lá, Kakashi Gaiden, lá em Naruto Shippuden. O arco inteiro é só do flashback, e é isso. Não vou reclamar. É um bom flashback. É inferior a muitos outros flashbacks de One Piece, sim, porque o One Piece é uma caralhada de flashback, um melhor atrás do outro, mais trágico do que o outro, então são melhores. Mas enfim, basicamente é isso. Mas considerando isso, Amazon Lily, por que que tá acima de vários outros? Mas porque eu gosto que é mais leve, entendeu? Acho mais tranquilo de se assistir, né? Tem a comédiazinha do Luffy entrar no mundo das mulheres toda lá, e ninguém saber o que que é um homem. Fala, nossa, que mulher diferente é essa, né? Essas nozes aí, o que que é, tá ligado? E também é uma ótima preparação pra continuação dessa saga que é de Marineford, que é o em saga no contorno, pra mim é a melhor saga. Não significa que é o melhor arco, mas é a melhor saga, entendeu? Tem muita diferença entre melhor saga e melhor arco. E isso vai ver nos futuros quando eu continuar falando sobre. Mas, enfim. E também a descoberta que a Hancock, né? Ela foi escravizada e tal, coisas do tipo. É profundo, né? Eu acho que é uma ótima parte também. Mas, enfim. Agora, em 17º, a gente tem Zou. O Zou foi uma ótima surpresa pra mim, que eu achei que eu ia gostar menos. Mas assistindo eu achei bem engraçadinho, né? Um arco divertidinho. Também tem bastante... Infelizmente foi mais ou menos até que rápido demais, né? Essa coisa dos Ninks, né? O Jack foi um ótimo vilão. Jack, se não é vilão, ser chamado de Jack, claro que... Enfim. A Carrot entrando no grupo também achei muito legal. No geral, eu curti bastante. Teve vários momentos que me entreteu, até a parte de chegada, né? Tendo que subir toda a Sunisha até chegar em Zou. Aí a praga do Kanjuro, né? Fazendo um bicho todo ferrado, daí vamos, vamos, vamos. E a Robin apaixonando no bicho porque adora coisas feias. Isso é uma ótima chance para você, meu caro mancebo que está assistindo esse vídeo. Eu incluso. Enfim, é um ótimo arco, eu gostei. Agora, Baratie, ótimo arco. Sensacional. Nesse caso, pra cima, não tem muito negócio de reclamar dos arcos. Continuam sendo ótimos arcos, porém, em comparação aos outros, é meio desleal, porque outros são muito mais da hora, entendeu? É mais por isso que estão abaixo, como eu já tinha falado antes. Mas aqui é ótimo, né? Tem o Tom Creek que tá aquela esfriada no arco, mas a aparição do Mihawk, né? A luta contra o Zoro, o passado. Primeiro, flashback do Sandy, né? Gosto bastante. Que mais que eu posso falar, né? Em resumo, isso aí já cobre todo o arco, né? Mas, até o próprio coisa do Jin, né? Sendo um ótimo antagonista contra o Sandy, eu acho daorinha. Como eu tinha falado, realmente o Krieg e aquele Pearl aí, eu acho que perde alguns pontos do arco. Por isso que, se fosse um vilão mais impactante, eu acho que faria mais sentido estar acima, mas não é tanto assim. E uma coisa que mudou bastante no live action, porque o Rick literalmente só o, o barco dele explodiu no início pelo Mihawk e acabou. Esse foi a aparição do Tom Creek, rapaziada. E, enfim.
É mais isso que eu tinha que falar, né? Alguns casos aqui eu não tenho muito o que falar, só falar coisa boa, tá ligado? Em 15º lugar, Jaya. Jaya é uma coisa complicada que eu tenho que falar. Esse é um outro. Esses arcos aqui que são arcos de ponte, de. Com várias coisas que vão mostrar que são importantes pro futuro, eu gosto bastante. Porém, esse arco tem um problema que são esses macacos e esse cricket aí. A aparição deles, né? Daí depois tem que ir atrás de um pássaro para depois ir para Skype, é mó enrolação. Pra mim parece muito filler. Essa parte eu acho bem sem graça. Mas a aparição dos Chichibukais com um destaque pro Doflamingo, né? Doflamingo é foda, né? Texto da primeira aparição dele, ele já é destaque puro só por ser ele mesmo. Aí é que tá, né? Que desgraçado. A parte do Teach também é muito boa. Ele ser praticamente uma outra parte do Luffy. E até a grande frase de o sonho das pessoas não tem fim é muito forte. É ele que também mostrou pro Luffy e pro Chapéu de Palha, né, as recompensas deles depois do que aconteceu em Alabasta. E também o caso do Bellamy, eu acho que dá uma raiva desse cara nesse arco, então ele é um ótimo antagonista. O murro do Luffy só puff na cara do Bellamy eu acho incrível. Então ele se redime lá em Três Rosas pra mim, pelo menos. Então, ele aparecendo depois, eu acho que ajudou bastante o caso dele, que nem quem se lembrava mais, só tava lá e é isso. Mas até que faz sentido ele voltar, principalmente pelo fato, né, se eu tô falando que o Bellamy queria ser muito, né, da tripulação do Flamengo desde que começou a jornada dele, né, então eu gosto bastante, e é isso. Agora, 14º, Skype. Sendo bem sincero, eu não me lembro tanto assim de Skype, eu me lembro mais de Jaya. Mas do que eu me lembro, tem ótimos momentos, realmente. Esse eu colocasse lá embaixo iam me tacar hate. Não é que eu não gosto, é só tipo, eu sou indiferente com esse arco, entendeu? Eu gosto bastante tipo, da luta contra o Enel, né? Até as lutas contra os figurantezinhos lá da tropa do Enel a tropa do Enel é engraçado. Enfim, lá o grupinho lá eu curtia, né? Tem vários momentos muito bons. Então a parte de reclamar eu acho que não, mano. Então por isso que tá aqui acima. Não tenho pra reclamar tipo, isso aqui, não. Não só, né? Pra mim tem momentos bons e é isso. É um arco legal. Vou até passar porque eu não tenho muito o que falar. Agora em 13º, Punk Hazard. Nossa, por que Punk Hazard tá tão acima? Eu acho uma boa aventurazinha dos Chapéus de Palha. Tem finalmente a aparição do Lau no time skip. E o Smoker também. Só a aparição desses dois já é um ótimo arco. Cara, tinha bastante comédia nessas coisas. E também no final tem mais um que subiu pra caramba o arco que foi o Aokiji, né? Nesse caso o Kuzan. No final, como as pessoas falam, mogando do Flamengo. Eu tô Flamengo ia cacetar o Smoker na porrada, né? Quase matou o cara, né? Eu falei isso do Smoker, né? Ele virou de um personagem forte e tal pra um personagem bucha. É triste, mas enfim, é isso. 42º, Thriller Bark. Eu acho que tem bastante semelhança os dois arcos. Porém, eu gosto mais de Thriller Bark, principalmente por conta da comédia. O Brook com o passado de se emocionar.
Quem não se emocionou é maluco. Nightmare Luffy também, muito bom e tal. Não sei porque que eu coloquei o Zoro aqui, porque, né, a gente sabe que não aconteceu nada. Mas enfim, ótimo arco, né, a comédia, as lutas são divertidinhas. Claro que tem os erros, tipo, os vilões secundários, sem ser o próprio Moria, são chatos, putz grila. Por que estão ali, sabe? Mas, né, tirando isso, é um ótimo arco. Eu gosto bastante. Não, eu tô que tá quase top 10, agora é top 11. Ilha de Drum. Falando o quê? Meu arco favorito. Meu não sei o que. Por que que não tá lá em cima? Porque é o meu. Entendeu? É o meu ranking. E eu fiz aquele negócio de 1 contra 1 e tal até dar isso. Então, quer chorar? Comenta aqui e fala. Faz o teu. Beleza? Até depois da próxima vai ter o mesmo comentário. Mas então eu vou falar a mesma coisa. Ilha de Drum, eu gosto bastante. Gosto bastante, principalmente do flashback do Chopper. Ah, por que ele não tá mais acima? O Apo. O Apo, a tripulação dele, eu acho bem. Ah, triste demais. Eu não gosto muito dessa parte, mas no resto em si, né? O Luffy, eu acho que tá muito bem nesse arco, né? Principalmente levando a Nami lá para as coisas lá em cima. Ele ajudando o Chopper lá no final, né? Aí hasteando a bandeira. Ele, pra mim, é um ótimo personagem nesse arco. Claro que o destaque todo vai pro Chopper. Mas, enfim, praticamente é isso. É um ótimo arco. O único problema é o Apple. Que pra mim não deveria ter. Agora, entrando no top 10, Alabasta. Sim, Alabasta tá um pouco acima de Skype, de Ilha de Drum. As pessoas falam, nossa, como assim? Tá acima de Ilha de Drum? Ilha de Drum é 1000 vezes melhor. Fala aí, faz teu top 10 aí. Isso aí. Quem está chegando até agora, escreve aqui embaixo qual o seu top 10. Se quiser também top 30 e poucos, né? Que ainda tem outros arcos pra frente. Faz o seu top de melhores e piores arcos. Aqui embaixo que eu tô curioso pra ver. E por que que a Alabasta tá aqui? Porque é legal. Porque eu gosto de toda a aventura lá que tem nesse arco, né? Um arco grande, bastante nostálgico, né? Se não me engano, eu assisti mais de uma vez. Eu até assisti pelo filme da Vivi. Né? Tem ótimas lutas. Nossa, a luta contra o Zoro, a Nami, né? São ótimas lutas. O Sanji, todos têm uma ótima luta. O Luffy também, todas essas batalhas que ele teve contra o Crocodile foi uma mais pica que a outra. A aparição do Ace, né? Todo mundo adorou. Isso aí eu tenho certeza. A primeira aparição do Ace, todo mundo ficou: Meu Deus! Que foda! Tá ligado? Claro que tem um momento do Luffy batendo na Vivi. Foi meio babaca, mas é o Luffy. Então a gente passa um paninho. Tem aquele negócio do sacrifício do Pell, né? Ele tá pra ver. Tá, ele vai morrer. Mas aí o Oda sendo Oda, não. Aqui não vai morrer ninguém, não. Ele volta à vida. Não, ele tá bem, ele tá bem. Não duvido nada que a galera que praticamente morreu no live action agora no. Principalmente em Whiskey Peak, né? Vai voltar em Alabasta. Ou pelo menos vai parecer, tá bem, tá se recuperando. Que nesse caso foi o Igaran e o Mr. Nine. Vai acontecer a mesma coisa, tenho certeza. Mas enfim, 10º lugar, Alabasta. Gostei bastante. Em 9º lugar, Alunk Park. Claro que muitos arcos aí eu mudaria a ordem. Até depois eu vou dar uma arrumada. Só para ser uma versão definitiva da minha opinião, não apenas em dados, entendeu? Along Park é sensacional. Pra mim não tem erros.
as batalhas são incríveis, né? É, o, a profundidade que tem em questão do Arlong com racismo, né? Do passado do Nanami, muito. Eu gosto bastante desse arco, acho que é um dos melhores da primeira parte do pré-time skip, tá ligado? Quer dizer, o melhor lá da primeira saga, mas. O do início eu falo, sei lá, até Skype. Depois começa a andar coisas mais importantes, né? Até chegar em Marineford. Bom, a única coisa que eu fico triste é no live action não colocar o Hachan. Tipo assim, o Hachan é muito importante pro futuro, tipo, em Sabaody. O que vão fazer, tá ligado? Isso que eu fico mais preocupado. Só vai falar, não vai chegar até lá. Eu fico, é uma pena, né? Porque tem muita chance de não chegar em Marineford. Mas é isso. Ótimo arco. Em oitavo lugar, pós Enies Lobby. Fico, meu Deus, um arco desses que é só, sei lá, uns 5 episódios por aí. O que tem de bom nesse arco, né? Não é só coisa boba e tal, de introdução pra coisa. Tem introdução do Garp, apenas o avô do Luffy, do Ace. Tem a volta do Kobe como o estagiário do Garp. E o Helmepo sendo bem mais pica do que antes. Apenas uma das batalhas mais importantes que teve no contexto dos episódios ali durante a história mesmo, sem contar do passado, em que foi Ace e Barba Negra, e também Shanks e Barba Branca. Então, só tendo esses casos, já é um espetáculo de arco. Além disso, eu não lembro se foi Enies Lobby ou foi nesse que tem a despedida do Merry. Muito emocionante. Isso tudo já comprova estar aqui em oitavo lugar. Entendeu? Agora chegando no sétimo. A gente tem Impel Down. Que eu fiquei até bastante curioso. Bastante surpreso de estar aqui em cima. Eu desceria um pouquinho para oitavo ou nono lugar. Até décimo primeiro. Mas enfim. Como alguns arcos realmente é um pouquinho complicado. Parece que o outro até o que tá aqui nessa posição. Cara, é um arco divertidinho. Um pouco. O único problema é que é um pouco arrastado em vários momentos. Não é aquele espetáculo de fuga que nem a gente estava esperando. Mas eu gosto principalmente do grande elenco. É a primeira derrota definitiva do Luffy. É, o Buck voltando, o Crocodile, a primeira versão do Jinbe. Adoro todas essas partes, entendeu? Agora em sexto lugar, Arquipélago de Sabaody. Nossa, aqui ó. Cerca é muito bom, mano. Tem a separação dos Mugiwara ali contra o Kuma, né? Aparição dos Supernovas, né? Da pior geração. A batalha contra o Kizaru. Até o soco contra o Tenryubito. Acho que de político esse aí é um ótimo arco, porque mostra principalmente aquela injustiça dos dragões celestiais, né? Que são aqueles no topo, na elite, contra os outros, né? Qualquer outro. E principalmente essa questão do racismo é uma coisa que foca bastante nesse arco. O que é um ponto que eu acho muito forte, em que o One Piece trata muito bem, que eu gosto bastante. Enfim, por muitos outros casos, né? No caso é que eu não teve, sem ser a luta final contra o Kuma, né? Não teve grande destaque assim dos Chapéus de Palha. Claro, tem uma comédiazinha, tipo, eles todos juntos. Mas, tipo, não tem muito foco neles no junto mesmo. É mais o que acontece no Luffy, Supernovas, Teiro Pito. Continua sendo espetacular. Mas é isso.
Agora, em quinto lugar, Whole Cake. É um dos casos que eu tinha falado que o ritmo é ruim. Junto com outro que daqui a pouco eu vou falar também. Que ritmo é ruim, demora bastante para acontecer as coisas, mas quando acontece é muito da hora. Por isso que fica ótimo aqui em quinto lugar. Porque tem toda o caso do Sanji, né, do casamento. Depois tem a aliança com o Gank Bad. Tem a luta contra o Katakuri, né? Então tem ótimos momentos. Até os secundários ganharam destaque. A Nami com os Zeus, né? Teve destaque do Brook, né? O Soul King. Realmente o menor dos destaques que teve aqui foi o Chopper. Teve destaque menos ele. Até o Pedro e a Carrot teve um grande destaque, só literalmente só aparecendo agora nesse arco. O que foi o último que eu assisti até agora. Então pode ser um grande motivo de estar aqui em cima. Assim, continuando, a gente fica em quarto lugar com Mother Saga. Esse é um espetacular, não tem o que falar. Realmente só perde pros de cima porque são espetaculares. Mas é muito ótimo, né? Toda a situação do Mary estar em perigo, daí entram nesse negócio, né, com carpinteiros e tal. E tem toda essa traição dos carpinteiros também sendo da Cip Zero. A situação do Sop querendo sair porque sente que uma hora vai ser largado, né? Claro, depois ele vai estar ali o tempo todo, né? Mas tem o Frank, tem a fatídica cena do Sanji lutando com as mãos, né? Enfim, eu não tenho problemas com esse arco nenhum. Diferente do nosso terceiro lugar, que é espetacular porque acontece uma porrada de coisa. Isso que me surpreende, consegue colocar um montão de coisa e pra mim não é ruim. Cara, o pacing, né, o timing desse arco é horrível. Também a animação em muitos casos são horríveis, muitas cenas. Mas continua sendo um dos melhores arcos. A batalha contra o Doflamingo, o Luffy, né, contra o Doflamingo, eu acho incrível, né? O passado do Lau também, com o Corazon, a primeira aparição do Sabo. O que mais que dá pra falar? Meu Deus do céu. Até o caso da corrida ao Coliseu, né? Coliseu Corrida. Eu gosto bastante de arcos que é tipo um campeonato, né? Um torneiozinho. Eu sempre adoro. Então, achei do caramba quando teve isso no arco. E as batalhas um contra um, eu sempre gostei bastante disso em One Piece, então eu adorei a Interrussa, né? Teve o Deus Usopp também, a frota do Chapéu de Palha, né? Teve o Bartô, então tem muitas coisas muito positivas que eu falo desse arco. Agora, eu fiquei em um bom debate contra mim mesmo nos dois próximos arcos, que no caso ficou entre dois. Um deles é apenas um é o arco melhor e o outro é da melhor saga. Um acaba um ciclo. Quer dizer, os dois acabam um ciclo específico, né? Vocês entendem, sabendo de quais os dois que sobraram, né? Dois casos também, dois ciclos de ódio, né? Mas um acaba uma etapa do anime, né? Com vários fechamentos de personagens, ou com histórias sendo concluídas e também prontas para construírem mais no futuro, enquanto que a outra é o espetáculo de emoção e de desenvolvimento dos personagens. Entendeu? Que é um ponto que eu acho que foi mais crucial para eu decidir qual que é o melhor, na minha opinião. Então, pelo esse ponto, em segundo lugar, Marineford.
Ficam, como assim? Tá em segundo lugar, melhor arco de todos os tempos. Como falei, comenta aqui embaixo a sua opinião. E pra mim só não chega no outro porque pra mim o outro é o clímax total, parece cinema. Esse arco é perfeito, Marineford é perfeito. Não tem muito o que discutir, todo a corrida contra o tempo pra achar o Ace, todas as batalhas, os conflitos, tudo mais, a gente fica louco vendo. A gente sabe o que acontece com o Ace, com o Barba Branca, e a gente chora vendo, entendeu? Então é um arco emocionante e cheio de lutas muito fodas. Então faz total sentido estar aqui. E agora, em primeiro lugar, claro, Enies Lobby. Ah, por que tá na frente? Claro, cara, assista e você descobrirá. Porque tem várias cenas icônicas. Tipo, por exemplo, tem essa chegada na ponte lá na entrada de Enies Lobby, todo mundo pronto pra cacetar os outros na porrada. Nesse arco tem o Sog King, na maior tirador de todos os tempos. Tem o maior surra que alguém já teve. Uma das maiores surras que foi o Luffy despertando o Kiryu e cacetando o Buleno na porrada. Né? A gente teve, né, a luta contra o Rob Root também foi foda. O passado da Robin, a Robin foi sensacional nesse arco. Não é à toa que é uma das melhores personagens de todo o One Piece. Né, como falei, tem desenvolvimento de cada um. Nesse caso dos 6 que tá aqui, tem o caso do Sogeking que né, não vou falar de quem é, porque é só teoria. Dos outros, tirando o Luffy com Kiryu e o Third, a Nami com o novo bastão cacetando a Caliva na porrada, o Zoro com o modo Ashura, né, das 3 cabeças e 9 espadas, lá ele. Tem o Sanji com o Diablo Jumba e o Chopper com o seu Monster Punch, que por sinal eu tenho ali atrás uma coisa que eu fiz no meu primeiro semestre do meu curso na faculdade, que eu fiz um Chopper de massa de modelar. Vou até pegar aqui. Tá meio mais ou menos, mas vou pegar mesmo assim. Um momento. Acho que dá pra ver, mas tá aqui, ó. Ele completo. Foi uma tentativa, né? Tá ligado? Foi uma tentativa, né? Mas tem, enfim, tem esses grandes momentos, né? E várias coisas muito fortes. E como falei, é um grande para principalmente o desenvolvimento dos personagens principais. Então é o que destaca como primeiro lugar. E é isso. Basicamente foi esse o ranking que eu fiz para esse vídeo. O que você acha? Comenta aqui. Qual o seu ranking? Comenta aqui se você chegou até o final. Quer dizer, ainda não é o final. Porque a gente vai agora, eu vou arrumar mais ou menos como é que tá atualmente, tá? Aqui esse ajuste. Se eu já volto, vou trocar aqui de tela rapidinho. Vou travar aqui. Então tá, gente, mais ou menos tava assim quando eu tinha arrumado pra essa coisa. Tá, aqui ficou em ordem do que eu tinha feito naquele ranking, né? Tá tudo certinho aqui. Eu coloquei em tiers, no que mais ou menos faz sentido do que eu tinha feito lá, né? Que aqui são os mais fracos, né? Aqui são os médios, não, são legaisinhos e tal, mas não são grandes coisas. Aqui são bem daorinhas, bem legais. Aqui são muito bons, praticamente pique. Aqui são perfeições, né? São o top tier máximo. Aqui tá os arcos que nesse
Esse coisa aqui né, tem o... Como é que é? Eu não assisti, né? Que tem Reverie, no Left, né? O Ano, aí Red e Elbaf, que não tá aqui também. Assim, enfim, né? Deixa eu mudar aqui então alguma coisa. Eu acho que ficaria alguma coisa tipo... Aqui... Aqui... Cara, eu acho... Legal que o FPS aqui foi pro caramba, né? Dá pra ver muito que tá travando quando acontece bastante coisa aqui de arrastar as coisas aqui, né? Ficar ruim. Ó, 34 de FPS do nada caiu só porque eu fiz isso aqui. Não pode mais fazer isso aqui. Ah, tá. Enfim, terminando aqui, né? Deixa eu ver. Aqui é difícil fazer isso. Prefiro o Jaya. Tá. Não discordo muito disso aqui. Tá, prefiro o Drum. Cara, eu não vou mudar muito, peraí. Cara, eu acho que mais ou menos é isso. Bom, terminou aqui mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tinha falado antes que eu tinha, né, tinha acontecido bastante coisa comigo, então por isso que eu sumi nesse último ano inteiro praticamente, né? Acabei não postando nada. Eu tentei por um tempo fazer algumas lives, acabou não dando certo, porque eu sou horrível nisso, e também o computador. Como eu tinha mostrado agora há pouco, eu mal fazia nada, já diminuía muito o FPS. Então isso causava bastante complicações, então não dava para gravar nada. Até por isso que alguns vídeos últimos que eu tive, principalmente de React, né, era muito lento, né, tava muito errado. Então acabou que eu tinha desistido praticamente, né. Eu ainda não coloquei para consertar. Eu acho que se eu colocar para consertar vai arrumar bastante. Então é só teimosia mesmo, né? Agora tá tendo bastante coisa, né? Eu tô precisando usar o computador, então não tá pra colocar pro conserto ainda. Mas, enfim, é isso, né? Eu vou tentar, né, fazer mais vídeos que nem esse. Espero que tenham gostado, né? Até vai ser mais desse caso, tipo, um contra outro, pra ver qual que é o melhor arco em questão, não colocar um acima do outro, piu-piu-piu, né? Mas assim, em questão de duelos mesmo. Eu coloquei até negócio de porcentagem aqui para ser uma coisa mais técnica. Então, se quiserem mais desse tipo de vídeo, comentem aqui. Aproveita e deixa o like que vai ajudar muito o canal. Se inscrevam no canal. A gente tá quase chegando a 100 inscritos. Sim, é muito pouco pro canal, mas tá bastante tempo chegando a isso. Então, dê uma moralzinha, compartilhem também. Vão ajudar bastante. Acho que é isso. A gente se vê no meu próximo vídeo, então. Até mais.